Olá, prezados alunos! Atualmente no Brasil, temos muitas questões importantes sendo discutidas. Você com certeza acompanha os noticiários e percebe o que acontece ao seu redor, certo? Pois nós da FAEL não poderíamos ficar indiferentes ao nosso contexto brasileiro, ainda mais sendo uma faculdade atuante no Brasil todo. Então, atenção que hoje trataremos sobre uma questão de saúde pública nacional. Peço sua atenção a todas as informações, pois nossas ações contra esse problema fazem toda a diferença. Certamente reconhecem esse mosquito, um inseto tão pequeno que vem sendo notícia há algum tempo em nosso país. Estou certa de que muitas informações já chegaram até vocês, através das diversas mobilizações nacionais contra o Aedes aegypti. Hoje, trataremos desse pequeno inseto, as consequências de sua picada e o nível de responsabilidade de cada um de nós e da sociedade como um todo. Dentre as doenças transmitidas pelo mosquito, temos a dengue, chikungunya e zika. Abordaremos mais profundamente sobre o Zika vírus, pois suas consequências estão entre as mais graves. Como destaquei, esse é um assunto de saúde pública, que interessa a todos nós, integrantes da sociedade brasileira, e, em parte, depende de nossas atitudes. É assunto de responsabilidade social e diz respeito a todas as pessoas, independente da área de atuação profissional. Por isso, entendemos que trabalhar com essa temática é uma responsabilidade da nossa instituição, que deseja possibilitar a formação ética e cidadã de todos os nossos alunos. Entendemos que essa formação ética é a formação do cidadão socialmente responsável. Aquele cidadão que se preocupa com os problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais e que é capaz de elaborar projetos de responsabilidade social articulando a teoria estudada com a prática. Ou seja, cada um dos estudantes da FAEL se enquadra nesse grupo. Não queremos com isso minimizar ou anular a responsabilidade do poder público quanto à erradicação do mosquito e das doenças decorrentes de sua picada. Mas entendemos que não bastam as ações promovidas pelas autoridades dos estados ou municípios. É necessária também a colaboração dos moradores. A população deve se juntar na luta contra o mosquito com pequenas ações que podem prevenir a transmissão das doenças. Ou seja, todos nós juntos somos mais fortes. Governo e população devem trabalhar juntos. Então, vamos tratar do assunto Zika vírus. A primeira informação a ser compartilhada é: como o Zika vírus chegou no Brasil? Acompanhe essa animação feita pelo Ministério da Saúde para entender melhor.
Entender como o vírus chegou ao Brasil é interessante e nos ajuda a compreendê-lo melhor, pois entendemos que hoje em dia o mundo globalizado dificilmente detém as doenças em suas fronteiras. O que nos cabe agora é a dificuldade de lidar com as consequências desse vírus em nosso país. Nesse caso, novamente destaco a parceria da população e de todas as esferas governamentais para tal enfrentamento. É importante cada um de vocês saber que o Brasil não ficou indiferente. Em 4 de fevereiro de 2016, foi lançado no Brasil o Pacto da Educação Brasileira contra o Zika, assinado por 22 estados e 110 municípios, além de instituições e organizações públicas e particulares. O pacto é uma forma de levar informação para todos os níveis, da educação infantil à pós-graduação, sobre as formas de extermínio do mosquito e identificação da doença. Nós, da FAEL, estamos engajados nesse pacto. A criação do Pacto da Educação Brasileira reforça a importância que temos em nossa sociedade. Concordamos que a educação tem um papel de enorme importância no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti e das doenças transmitidas por esse vetor e suas consequências, como a microcefalia. Somos mais de 60 milhões de pessoas diretamente vinculadas à educação escolar, entre estudantes, docentes e servidores de apoio. E devemos atuar para o combate à proliferação desse mosquito nas empresas, escolas e comunidade em geral, mobilizando todo o país. A FAEL não poderia ficar indiferente, pois as instituições de educação superior têm um papel de alta relevância na intensificação das ações de conscientização a todos. Lembrem-se que, além de alunos e professores, somos cidadãos e, assim, responsáveis pelo combate ao mosquito. A informação, portanto, é a nossa maior arma. Falando especificamente a você, nosso aluno dos cursos de graduação da FAEL, desejamos que possam assumir suas responsabilidades em seus locais de trabalho e estudo. Aos professores, lembramos que esse é um tema que pode e deve ser aliado das diversas disciplinas escolares em todos os níveis, ou seja, desde a educação infantil até o ensino médio. Já na área de gestão, todas as empresas e instituições, assim como todos os setores da sociedade, também precisam ficar atentos com um possível surto e desenvolver seu papel na prevenção dessas doenças e no controle do mosquito. Quero destacar também a importância da conscientização pessoal de cada um, como corresponsáveis pela eliminação do mosquito. Pergunto aqui para vocês refletirem aí. Como está o quintal da sua casa? Não há locais em que a água possa ser acumulada? Muitos de vocês trabalham nas prefeituras de suas cidades. Como estão os locais públicos? E aí no polo? Os cuidados estão sendo tomados? Porque de nada adianta nós tratarmos desse tema no papel e no vídeo e esquecermos dele na vida real. Então, nossos locais de trabalho também são focos de criadouros. Convido-os a saberem mais sobre isso. O papel da educação na promoção da saúde das pessoas é de suma importância, notadamente no que diz respeito aos condicionantes e determinantes sociais da saúde e no reforço das ações de ampliação da consciência sanitária, direitos e deveres da cidadania, educação para a saúde, estilos de vida e aspectos comportamentais dirigidas a impactar favoravelmente na qualidade de vida. Alguns estudos relatam 3 linhagens principais do vírus Zika, uma original da Ásia e 2 da África. É transmitido principalmente pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus.
O principal modo de transmissão descrito do vírus é pela picada do Aedes aegypti. Outras possíveis formas de transmissão do vírus Zika precisam ser avaliadas com mais profundidade com base em estudos científicos, mas evidências indicam que o contágio também pode ocorrer através de relações sexuais ou pelo contato com o sangue infectado. Conforme estudos aplicados na Polinésia Francesa, não foi identificada a replicação do vírus em amostras do leite, assim como a doença não pode ser classificada como sexualmente transmissível. Também não há descrição de transmissão por saliva. A apresentação clínica da infecção pelo vírus Zika é inespecífica e, por essa razão, pode ser confundida com outras doenças febris, principalmente dengue e febre chikungunya. Esse aspecto dos achados clínicos, associado ao fato de parte dos pacientes apresentarem sintomas leves e não procurarem atendimento médico, somado à indisponibilidade de testes diagnósticos específicos nas unidades hospitalares, contribui para a subnotificação dos casos e desconhecimento da real incidência da febre pelo vírus Zika. No entanto, apesar da aparente benignidade da doença, mais recentemente na Polinésia Francesa e no Brasil, quadros mais severos, incluindo comprometimento do sistema nervoso central, síndrome de Guillain-Barré, mielite transversa e meningite, associados ao Zika têm sido comumente registrados, o que mostra quão pouco conhecida ainda é essa doença. O Ministério da Saúde do Brasil chama a atenção para casos de febre acompanhada de exantema pruriginoso, como indicativos de suspeita de infecção pelo vírus Zika. Em alguns casos, não pouco frequentes, a infecção se manifesta sem febre. Cerca de 80% das pessoas infectadas pelo vírus Zika não desenvolvem manifestações clínicas. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. Outros sintomas menos frequentes são inchaço no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. No geral, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. No entanto, a dor nas articulações pode persistir por aproximadamente um mês. Formas graves e atípicas são raras, mas quando ocorrem, podem, excepcionalmente, evoluir para óbito, como identificado no mês de novembro de 2015 pela primeira vez na história. Mas como diferenciar os sintomas? Para falar um pouco mais sobre a identificação de cada uma das doenças, Zika, dengue e chikungunya, vamos ver uma entrevista com o médico Enéas Cordeiro de Souza Filho, que trabalha no programa de combate à dengue da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. O tema de hoje nós vamos abordar sobre a dengue, Zika vírus e chikungunya. E para falar sobre esse assunto, convidamos aqui o médico Enéas Cordeiro de Souza Filho, que trabalha no programa de combate à dengue da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Seja bem-vindo, Enéas. Obrigado, boa noite. Agradecer o convite que vocês fizeram para a Secretaria e eu espero poder corresponder e tirar a dúvida de vocês aí. Ok, muito obrigado pela presença. Para começar a nossa conversa, nós abordamos três doenças, acredito que bem diferentes, que seria a dengue, o Zika vírus e a chikungunya. Qual que é a principal diferença entre cada uma delas? Inclusive para o médico, eu vou dizer como a nossa formação é médica, né? Para o médico, nem quando o paciente chega para ser atendido, a diferença não fica muito clara. Né? O paciente vai chegar com febre, dor de cabeça, dor no corpo, pode ter umas manchas vermelhas no corpo que a gente chama de exantema. Então, o médico que é o responsável por fechar esse diagnóstico, né, ele pode ficar meio na dúvida entre elas. E não só entre elas, mas em relação a outras doenças também cursam da mesma forma.
né? A diferença basicamente entre elas, né, então são doenças febris, que a gente chama exantemática, porque faz aquela mancha vermelha no corpo. Depois de algum tempo, você começa mais ou menos a diferenciar uma da outra, depois de alguns dias. Então a dengue faz muita febre, febre alta, de início súbito, uma dor de cabeça forte, uma dor retroorbitária, parece que o olho vai se soltar do globo ocular, né? Uma dor forte no corpo, dor articular, né? Essa epidemia que nos últimos 2, 3 anos tem cursado, inclusive, às vezes com episódio diarreico, náusea e vômito, né? E dura no máximo 7 dias, pode ficar 3, 4, 5 dias, no máximo 7 dias. O Zika vírus começa igualzinho, febre, dor de cabeça, dor no corpo, né? Só que parece que a dor articular no chikungunya ela é um pouco mais importante. Tanto que a tradução desse nome chikungunya, a tradução é um termo africano, é aquele que se curva. Então, a tamanha intensidade da dor articular, o paciente chega encurvado para atendimento. Simula como se fosse uma artrite reumatoide, como compromete todas as articulações, mas principalmente as pequenas e médias articulações, então a artéria, os dedos da mão, punho, cotovelo, joelho. Então, realmente o paciente fica encurvado por causa da dor. Então, ele tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, mas o que chama mais atenção é a dor articular, que pode ficar no máximo até 3 semanas. Pode ficar 1 semana, 2, até 3. Então é como se fosse aquela dengue que prorrogou um pouco mais. E aí o paciente melhora. Aqueles pacientes que já têm uma dor articular crônica, então uma artrose, né, alguma outra doença articular, depois de alguns meses aquela dor articular pode voltar e pode ficar por mais de ano. O Zika vírus costuma fazer febre, mas uma febre mais baixa, diferente da dengue e do chikungunya, é a febre mais baixa. E existem vários casos, inclusive, que não chega nem a fazer febre. Mas pode aparecer um exantema, aquele vermelhão no corpo, com coceira, uma epidemia conjuntival, quando uma conjuntivite, o olho vermelho. Mas existem muitos pacientes que não fazem sintoma nenhum, mas têm contato com o vírus e o vírus passou por ali. Tanto que a gente diz que em torno de 70%, 80% dos casos são assintomáticos, não tem sintoma nenhum. Então, basicamente, a diferença seria essa, né, o comportamento de uma para outra. Mas o paciente, ao chegar para atendimento, né, nem sempre fica muito clara essa divisão, não. Ainda há que se considerar a implicação da infecção pelo vírus Zika em gestantes na ocorrência de microcefalia em recém-nascidos. Essa hipótese foi levantada após a detecção do aumento inesperado no número de casos de microcefalia, inicialmente em Pernambuco e posteriormente em outros estados da região nordeste do Brasil, a partir de outubro de 2015. Em novembro de 2015, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre a infecção pelo vírus Zika e a ocorrência de microcefalia. A presença do vírus foi identificada por pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, em amostras de sangue e tecidos de um recém-nascido no Ceará que apresentava microcefalia e outras malformações congênitas. Microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Neste caso, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal, ou seja, igual ou inferior a 32 centímetros. Essa malformação congênita pode ser efeito de uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas e agentes biológicos infecciosos, como bactérias, vírus e até radiação. Não existe tratamento específico para a infecção pelo vírus Zika. Também não há vacina contra o vírus. O tratamento recomendado para os casos sintomáticos é baseado no uso de acetaminofeno, paracetamol, ou dipirona para o controle da febre e manejo da dor. No caso de erupções pruriginosas, os antihistamínicos podem ser considerados. Mas e o tratamento e as prevenções? Vou chamar a professora Rita, que fará uma explanação sobre isso. Olá a todos! O que podemos explanar sobre o tratamento e prevenções é que não se recomenda o uso de ácido acetilsalicílico, AAS, e outros anti-inflamatórios em função do risco aumentado de complicações hemorrágicas descritas nas infecções por outros flavivírus. Os casos suspeitos devem ser tratados como dengue, devido à sua maior frequência e gravidade conhecida. No entanto, não existem guias que orientem o tratamento.
Assim, o manejo depende de relatos de outras epidemias, asiáticas e africanas, e da experiência adquirida na abordagem de outras arboviroses, como a dengue. Para o tratamento da febre Zika, inclui basicamente repouso, hidratação e tratamento sintomático. O uso de anti-inflamatórios não hormonais é contraindicado, devendo ser reavaliado naqueles que se utilizam com frequência desses medicamentos para doenças reumatológicas. Assim, os remédios que contêm ácido acetilsalicílico não devem ser utilizados, como ocorre em caso de dengue, porque eles podem aumentar o risco de hemorragias. É muito importante procurar um médico já na manifestação dos primeiros sintomas. Mais uma informação bem relevante. Até o momento, não há vacina para prevenir contra a infecção por Zika vírus. Também temos mais desafios. Devido à sobreposição dos sintomas nas diferentes arboviroses, fica muito difícil o diagnóstico específico do vírus Zika em regiões tropicais. Sem contar que, em períodos de chuvas, outras doenças também devem ser consideradas, como a leptospirose. Vejam, a proliferação do mosquito está diretamente ligada às péssimas condições sanitárias. Assim, a dengue, chikungunya e zika compartilham o mesmo vetor. Dessa forma, o Estado deve implementar medidas efetivas para o controle da doença, com especial enfoque na educação da população. Pois, além do clima, há outras condições que favorecem a multiplicação do mosquito. O aumento no volume de lixo, o descarte inadequado de embalagens e copinhos, tampas, sacos plásticos e outros. Pesquisas mostram que no Nordeste, 82% das larvas foram encontradas nos tanques e tambores para armazenar água. Em outras regiões, os focos estão no lixo e pontos de domicílios e quintais onde se acumula água parada. A fêmea do mosquito pica porque precisa do sangue humano para se reproduzir. Se esta pessoa está com Zika, o mosquito leva o vírus para outra pessoa que irá picar depois. Essa corrente cresce rapidamente. Mais gente doente, mais mosquitos que picam e levam o vírus adiante. Cada fêmea vive cerca de 50 dias e pode produzir até 1.500 ovos, que depositam em água parada, onde viram larvas e estão prontos para voar e picar em menos de 7 dias. Na maioria dos casos, o vírus é transmitido por picadas de mosquito, mas o contágio também ocorre através de relações sexuais ou pelo contato com sangue infectado. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC, recomendam atualmente que os homens infectados pelo Zika não tenham relações sexuais sem proteção durante 6 meses. Para os homens cujas parceiras estejam grávidas, aconselham utilizar preservativos durante toda a gestação. No entanto, não existem guias que orientem o tratamento. Assim, o manejo depende de relatos de outras epidemias asiáticas e africanas e da experiência adquirida na abordagem de outras arboviroses, como a dengue. É importante ressaltar a necessidade de melhorar o controle vetorial nos municípios infestados com a Aedes aegypti, já que somente essa espécie no Brasil está, até o momento, associada à transmissão de 3 arboviroses: dengue, chikungunya e zika. E também o enorme desafio da vigilância epidemiológica em reconhecer
precocemente as novas áreas com transmissão para minimizar o impacto dessas doenças na população. Agora é com vocês aí no Polo. Realizem as atividades propostas. E não esqueçam que vocês são peça-chave na eliminação do mosquito, hein? E não poderia terminar com outra frase. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro.